Uma santa tarde, gente. Quem como Deus? É um exército em ordem de batalha. Eu quero saudar vocês com muita alegria. Quero saudar também todos aqueles que estão nos acompanhando em casa. E olha, vocês estão gostando desse congresso eucarístico, sim ou não? Gente, que experiência, não é verdade? Eu tenho recebido várias mensagens, muitas pessoas felizes com a experiência que estão vivendo. Tem sido um verdadeiro, podemos dizer, um congresso eucarístico. Olha, o teor das pregações, aquilo que você tem aprendido, faz memória aí desde a quinta-feira. Tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de escutar, de aprender. O Padre Emanuel Maria que fez a pregação belíssima, explicando a Santa Missa. Gente, que riqueza! Quem perdeu, volta aí nessas pregações. O Rafael Tunon, falando sobre a raiz eucarística, a identidade eucarística do Brasil. Depois falando sobre Eucaristia e as heresias ao longo dos séculos, a fé que resistiu aos séculos. Olha, o que Deus tem feito é impressionante. Gostaram da pregação também o Dr. Cláudio, não é? Trouxe a experiência tremenda com a serva de Deus, a Lola. Impressionante, uma mulher que por mais de 60 anos, gente, se alimentou exclusivamente da Eucaristia. Será que nós precisamos ainda de uma prova maior do que essa? E não apenas ela, outras místicas também, ao longo do século XX, viveram essa experiência, como a Beata Alexandrina, não é? De Portugal. Tive a oportunidade de visitar onde ela viveu, onde ela morreu, e é impressionante, de rezar diante dos restos mortais, ali do túmulo dela, que está voltado para o sacrário. Vocês sabiam disso? Que o desejo da Beata Alexandrina era, uma vez enterrada, que ela fosse enterrada voltada para o sacrário da igreja, onde tantas vezes ela foi adorar Jesus. E quando ela faleceu, ela foi então sepultada no cemitério, como todos, né? Os demais. Mas hoje, quando você chega então, quando você chega naquele local tão sagrado, onde é que nós encontramos hoje o corpo de Alexandrina? Ele foi então transportado para um outro lugar. E onde que está? Está dentro da igreja, onde ela foi catequista, onde ela fazia suas horas de adoração, e ela foi sepultada exatamente com o rosto voltado para o sacrário. Jesus atendeu até esse desejo dela. É impressionante. É impressionante. E o que é que nós vamos falar agora? O que é que nós vamos então, neste momento de pregação, que você vai aprender? Você vai aprender então o que acontece com você quando você comunga bem, quando você recebe o sacramento da Eucaristia. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe o que acontece quando você comunga? Sabe? Responde aí se você sabe o que acontece com você quando você comunga o corpo e o sangue do Senhor. Sabe o que acontece? Talvez a gente até imagine assim em alguns pontos, mas talvez nós não saibamos tudo o que acontece. Hoje eu quero explicar para você aquilo que os seus olhos não veem, mas que a sua alma, que o seu coração sente. Não é verdade? Os nossos olhos não veem, mas o nosso coração, a nossa alma sente. Vamos então fazer esse mergulho profundo naquilo que é a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja a respeito dos efeitos do Santíssimo Sacramento em nós. Gente, isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que ainda caem naquela tentação. Mas por que eu vou? Para que então comungar? E para que comungar todos os dias? A igreja manda aos domingos, dias de preceito, é esse o mandamento? Tá bom demais. Bom, imagina aquela pessoa que imagine aí um campeão olímpico. Você acha que ele treinou só um dia da semana? Sim ou não? Você acha que um campeão olímpico, ele se dedicou só um dia da semana? São Paulo vai dizer: os atletas se submetem a uma disciplina rigorosa para alcançar uma coroa corruptível. Quanto mais nós
devemos nos submeter a uma disciplina rigorosa para alcançar aquela coroa incorruptível. Mas, irmã Maria Raquel, é difícil, ninguém disse que seria fácil. Aliás, Jesus não engana ninguém. Quando eu comecei a tocar um pouco mais a cruz no meu caminho vocacional, eu cheguei para o meu diretor espiritual em lágrimas, ainda leiga, não era religiosa ainda. E diante daquela cruz eu cheguei para ele e disse: mas o Senhor não disse que eu ia sofrer. Eu me lembro como hoje. Você não disse que eu ia passar por isso. Você não disse que eu ia experimentar isso que eu estou sentindo. Eu não consigo. E ele disse: eu não lhe falei que não teria sofrimento? Vem cá. E fomos para a Sagrada Escritura. E ele disse: aquele que te chamou não te enganou. Ele disse isso aqui para você: se quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me... Acontece que ele prometeu estar conosco sempre. E quem tem Jesus tem tudo. Então ele não prometeu que seria fácil, pelo contrário, ele disse que seria difícil. No seu matrimônio, seria difícil. Na sua vida consagrada sacerdotal, não é fácil. Não é fácil porque são 3 os inimigos. Quais são os inimigos que querem nos roubar a felicidade e o céu? O mundo, a carne e o próprio maligno, Satanás. Qual dos 3 é o pior? Você. O pior é que nós somos o nosso pior inimigo, gente. Nossa força é a nossa fraqueza. Fala para quem está do lado: você sabia que você é o seu pior inimigo? Sabia que você é seu pior inimigo? Olhem para mim, você estava pensando que era seu marido, né? Brincadeira, gente. Mas não é aquele vizinho chato, não é aquele colega insuportável. Na verdade, você é o seu pior inimigo. O maior boicote vem de você. Então, nós precisamos de uma ajuda sobrenatural para vencer o mundo, para vencer Satanás. Mas, sobretudo, a maior vitória: vence-te a ti mesmo. Vence a tua impaciência. Tem ninguém paciente aqui não, né, gente? Só eu mesmo, né? Vence a tua impaciência. Vence o teu orgulho. Vence a tua preguiça. Eu falava outro dia numa pregação que o mundo deu nomes bonitos para aquilo que na realidade são pecados. E ofereceu tratamentos para aquilo que na verdade só pode ser curado no confessionário. Eu dizia... O mundo chama de apatia existencial. Um beijo grande para os meus amigos, colegas, psicólogos que estão aqui. Não vão ficar chateados comigo, viu? Eu sei que vocês concordam comigo também, vocês sabem do que eu estou falando. Então o mundo chamou de apatia existencial, o que na verdade é o quê, meu povo? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é o quê? Isso mesmo, preguiça. Preguiça. O mundo chama de autoestima elevada. Olha que palavra bonita. Fulano sofre de autoestima elevada. Sabe o nome que a gente dá para isso? Orgulho, soberba. Aquilo que precipitou Satanás do alto do céu para o inferno. Então veja que o mundo vai dando nomes muito bonitos para aquilo que na verdade... E tem uma psicóloga ali, ó, querida Janaína, olha só. Falando aqui, vocês sabem que vocês são amados por mim, né? Eu sei o trabalho que vocês têm enfrentado. Gente, rezem pelos nossos psicólogos. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus atuando nessa área, porque Satanás compreendeu a desgraça que ele pode fazer através de um psicólogo mal formado. Que no Instituto nós temos a graça de ter a Janaína consagrada no nosso carisma, e tantos outros também, graças a Deus, que tem feito um trabalho muito bonito. Rezem por eles, tá? Em todos os setores da sociedade, em todos os âmbitos. Os professores, médicos, nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para inflamar essa sociedade. Então vamos lá, não há melhor remédio, não há melhor caminho, que não esse caminho aqui que vocês estão descobrindo, a Eucaristia. Para um atleta olímpico, então, ele alcançar a excelência, ele precisa de um treinamento diário. Ele podia até não fazer. Ele podia.
Mas ele precisa, para alcançar o nível de excelência, isso precisa falar ao meu e ao seu coração no tocante às coisas de Deus. Nós não podemos ser cristãos dominicais. Sou cristão no domingo, dentro da igreja. Não. Nós precisamos viver isso todos os dias, respirar a nossa fé. Respirar a nossa fé. Vamos entender a primeira coisa, para que nós fomos criados. Há muita gente sem sentido aí fora. Há muita gente desorientado, porque se você não sabe de onde você veio e para onde você está indo, você se perde. Se você sai de casa com o seu carro e você não sabe para onde você vai ficar dando voltas. Então a gente liga um GPS, a gente segue placas, a gente tem uma meta. Eu saí de casa para ir para o Instituto Hesed e aqui eu estou. Agora, quem sai de casa e não sabe para onde vai se cansar à toa, vai ficar dando voltas à toa, está perdido na vida. Tem muita gente sem sentido e perdido, e inclusive desistindo de viver, porque não tem um propósito, porque eu não sei para onde eu estou indo. Vamos entender para onde nós estamos indo. Vamos entender para que nós fomos criados. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que nós fomos criados para a glória de Deus. Para que você foi criado? Fala para quem está do seu lado, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Agora, o que acontece quando eu pego, por exemplo, um aparelho celular que foi feito, dentre uma das suas funções para comunicação, e eu decido que a partir de agora ele vai servir para bater massa de bolo. Vai dar errado, não vai, minha gente? O bolo não vai sair lá com gosto muito bom, muito adequado, e pode ser que dependendo do aparelho ele vai pifar. É ou não é verdade? Porque aquilo ali foi criado com uma finalidade. O aparelho celular foi criado com uma finalidade. Não adianta você querer ficar dando outras finalidades. Você foi criado para algo, e você foi criado para a glória de Deus. E o que significa isso? A melhor maneira de nós caminharmos, de nós tocarmos esta glória, é através da Eucaristia. A vida eucarística é a finalidade última e essencial do homem. O ser humano foi criado para isso. O ser humano foi criado para comungar. Olha que forte. Diz de novo para quem está do seu lado, você foi criado para comungar. Você foi criado para comungar. É forte, não é? Você foi criado para comungar o corpo e o sangue do Senhor. Mas o que significa comungar então o corpo? O que significa isso aqui? A existência da igreja, da humanidade, do universo inteiro, minha gente, está ordenada para esse fim, para a união com Deus. Por que existe igreja? Por que existem os sacramentos? Por que existe tudo isso aí? Por que a gente reza o rosário? Por que a gente se dedica? Porque na verdade nós estamos buscando a união com Deus. Tudo isso existe para te levar à união com Deus. E Deus vai se utilizar até de muitos pretextos para te trazer à união com Ele. Ele pode se valer de uma enfermidade, Ele pode se valer de uma crise, Ele pode se valer de tantas coisas, mas para isso, para te trazer à união com Ele. Tudo existe para sermos um com Jesus. Repita isso aqui comigo, tudo existe para nos fazer um com Deus. Tudo existe para me fazer um com Deus. E esse mesmo catecismo da Igreja Católica que vai dizer que Jesus está presente, nós falávamos sobre isso na quinta-feira. Jesus está presente no pobre, sim ou não? Jesus está presente no sacramento da confissão, por exemplo, sim ou não? Jesus está presente em todas as coisas, quando eu vejo toda a criação me fala de Deus, sim ou não? Mas Ele está presente de maneira única, real, substancial. Aonde, meu povo? Na Eucaristia. Inclusive o catecismo vai dizer que se nós queremos de fato cuidar dos pobres, nós precisamos ter vida eucarística.
Do contrário, não faremos caridade. Será filantropia ou qualquer outra coisa, mas não caridade, porque o cuidado com os pobres não tem por finalidade apenas alimentar-lhe o estômago, também, mas salvar as suas almas. As duas coisas. Alimentar o corpo, dar uma vida digna e fazer com que eles toquem o céu. Se essas duas dimensões não estão presentes, isso não é caridade. Pode ter qualquer outro nome, não é caridade. Entenderam? Então vamos lá. A união com Deus acontece por excelência aonde? Quando você comunga, recebe o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. É Deus em mim, eu nele. É Deus em mim e eu nele. Carlo Acutis, que está para ser canonizado, então no próximo dia 7 de setembro, mais uma vez, Carlo Acutis e as suas datas que falam ao povo brasileiro, não é verdade? 7 de setembro. Esse menino santo menino, tem uma missão nesta terra de Santa Cruz. O primeiro milagre dele foi exatamente aqui, o milagre reconhecido. Então, este jovem que morreu em tenra idade, ele descobriu que muitos, mesmo hoje com seus 20, 30, 40, 50, 70, 80, porque outro dia eu recebi o testemunho de um senhor, se eu não me engano, 83 anos. E aos 83 anos, assistindo o Instituto Hesed, ele descobriu que ele estava em pecado mortal. E aos 83 anos, então, tomou a decisão de pedir a sua companheira em casamento, vai receber o sacramento do matrimônio. 83 anos, olha que bonito, vamos aplaudir? Por quê? Porque nunca é tarde. Ele disse, opa, eu já estou mais para lá do que para cá, 83, e eu não quero ir desse jeito não. Descobri que estou em pecado mortal, eu quero uma vida na graça, eu não quero morrer na inimizade com Deus. Olha que bonito, que história mais linda. Meus queridos, então, essa afirmação encontra eco nas palavras do próprio Cristo, quando revela ao Pai o seu desejo profundo de união com aqueles que lhe pertencem. Abra a sua Bíblia agora, João, capítulo 17. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão para eu ver. Muito bem, um exército tem que estar aguerrido na palavra. Andem com a sua Sagrada Escritura. João 17, 24 diz o que, minha gente? A oração sacerdotal de Jesus, ele diz, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo. Eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, para que contemplem a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus está dizendo o quê? Eu quero que eles estejam comigo. Para pensar nisso. Jesus vai dizer em outro trecho, a casa do meu pai há muitas moradas e eu vou para te preparar um lugar. E Jesus está dizendo, onde eu estou, eu te quero comigo. Ontem eu escutava a história de um santo, André Bessete, aquele lá, muito devoto de São José, quem fez a quaresma da igreja com o Instituto Hesed sabe do que eu estou falando, aquele santuário em honra a São José. Quem aqui se consagrou a São José? Levanta a mão aí, olha que bonito. O Frei Josué proclamou que 2026 é um ano de São José. Se prepare. E 2025 é o ano de quem? É o ano de São Miguel. 2025 é ano de São Miguel. 2024 foi ano de Nossa Senhora. Lembram? Que nós peregrinamos o Brasil todo com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, levando o rosário a todas as regiões do Brasil. 2025 é ano de São Miguel. Ano passado nós vimos a renovação da consagração do Brasil a Nossa Senhora. Tenho para mim que chegou a hora de consagrar esta nação ao glorioso arcanjo. Colocar esta nação sob a proteção de São Miguel. Agora prepare, dona Socorro, pode botar a rodinha nos pés, porque nós vamos andar, viu? A caravana de currais vai com a gente? Pode colocar a rodinha nos pés, porque se Nossa Senhora anda, São Miguel, vou te dizer. E Nossa Senhora é mãe, ela ainda dá uma esperada. São Miguel não quer saber. Ele vai-se embora. E a gente que lute. Meus queridos, então, Jesus está dizendo que onde? Jesus está dizendo que eu quero que eles estejam comigo.
Neste versículo da oração sacerdotal, nós vemos claramente o desígnio divino. O Filho quer conduzir a humanidade para o seio da Trindade. E essa união se inicia de modo sacramental e real na Eucaristia. Aquilo que vocês estão esperando para o futuro, aquilo que acontecerá quando? Do dia final, em que os nossos corpos ressuscitarão. Aquilo que nós estamos esperando, na verdade, Jesus, Ele já quer realizar agora. E eu falo, se nós não podemos hoje ir daqui para o céu, porque não podemos fazer isso, então Deus encontrou uma maneira, o céu veio até nós. Eu não estou falando em sentido figurado, é isso. Santa Elizabeth da Trindade entendeu isso muito bem, ela disse, o céu é Deus. Quando nós estamos aqui, adorando Jesus na Eucaristia, o céu está presente aqui. O céu é Deus, e ela diz, na minha alma Ele está. Elizabeth levou muito tempo para ser então canonizada, porque os teólogos demoraram a entender a doutrina trinitária, aquilo que Elizabeth, aquela religiosa carmelita aquela monja carmelita estava tentando dizer para aqueles homens letrados, porque Deus escondeu isso dos grandes e revelou aos pequeninos. Os escritos de Elizabeth da Trindade queimam o nosso coração. Leiam, Diário de Santa Elizabeth da Trindade, queima, inflama, incendeia. Ela diz, o céu é Deus e Ele está na minha alma. Diga isso comigo, o céu é Deus e na minha alma Ele está. O céu é Deus e na minha alma Ele está. Então, eu e você não podemos ir agora, mas nós podemos, porque Deus assim o quis, trazer o céu até nós, porque na verdade o céu veio até nós. Compreendem isso, sim ou não? Eucaristia, Jesus. Maria Raquel, a senhora falou de André Bessete e depois se perdeu em outro. Vamos lá. Muito bonito. André Bessete, um grande santo. Ele que deu origem lá àquele santuário, né, no Canadá, o Santuário de São José, belíssimo. Eu soube que já começou a acontecer peregrinações para lá, depois que nós fomos lá. As pessoas querem ir até lá. O famoso óleo de São José, o óleo da lâmpada. Santo André Bessete, uma das características dele, de todos os santos, é uma profunda humildade. E conta-se que certa vez ele teve uma visão. E ele se viu no céu. E quando ele entrou no céu, São José, a quem ele serviu a vida inteira, se aproximou dele. Ficou feliz porque viu São José. E aí São José disse, André, seja bem-vindo, procure o seu lugar está aqui. E Santo André Bessete começou a procurar, e nada de encontrar, e procurar, e era o nome de todo mundo, só não tinha o nome dele. Cadê a minha morada, cadê a minha casa? Começou a se agoniar, começou a se desesperar, e foi de novo para o pai São José e disse, pai, não estou encontrando meu lugar. Começou a chorar, eu acho que não tem um lugar para mim aqui. Aí São José disse, mas meu filho, é claro que tem o seu lugar aqui. Eu mesmo vi, eu mesmo reservei, você me serviu a vida toda. Onde que você procurou? E Santo André disse, procurei ali, naqueles lugares. São José deu uma risada e disse, ah, meu filho, por que você procurou nos lugares mais baixos? O seu lugar, é lá em cima. E Santo André abriu um sorriso. Aí foi olhando os lugares lá em cima, e encontrou assim, Virgem Maria, a Santíssima Virgem, Jesus, São José. Aí foi. Aí encontrou um lugar com o nome dele bem bonito de religioso, André Bessete. O lugar dele do lado de São José, nas alturas. Isso me intriga, sabia? Porque Santa Teresinha diz o seguinte, que todos nós estaremos cheios, na glória todos nós vamos estar cheios. Mas alguns vão se apresentar diante de Deus com um dedal, sabe o que usa para costura? Aqueles dedalzinhos assim, pequeno? É pequeno, né, minha gente? É capa o dedo, coloca no dedo para não furar, né? Outros vão se apresentar com um barril. Mas ela diz, mas fique tranquilo, porque vai estar tudo cheio. Seja um dedal, seja um barril, vai estar cheio. Eu quando escutei essa história, disse, meu Deus, será que é minha miséria? Mas não estou gostando muito dessa história. Eu não queria um dedalzinho, eu queria um barril, eu queria grande. Porque os santos têm diferentes glórias no céu. Tem diferentes glórias no céu. E à medida
é exatamente na medida que nós deixamos Deus fazer em nós. Lembram do atleta olímpico? Talvez todos nós vamos para lá. O importante, podemos dizer, se eu chegar lá, já está bom demais. Mas não é pelo grau de glória não, sabe? É para não ficar com aquele sentimento de assim, eu podia ter amado mais. Não é pelo grau de glória, mas é porque eu podia ter dado mais. Eu podia ter feito mais, eu podia ter ido àquela missa, mas eu preferi fazer outra coisa. Eu podia ter recebido Jesus na Eucaristia hoje, mas eu preferi ficar mais 30 minutos no WhatsApp ou na TV. Eu podia ter feito mais. E às vezes nós estamos esperando as grandes oportunidades, quando na verdade, meus queridos, o mar, ele é feito das pequenas gotas. Essa obra tão grandiosa é feita por pequenos tijolos que você vai colocando todos os dias. E a sua caminhada espiritual é assim. A sua caminhada espiritual, ela acontece exatamente assim. Então vamos lá. São Tomás de Aquino recorda uma citação de Santo Agostinho, que ilumina o valor simbólico. Que ilumina o valor simbólico dos elementos eucarísticos escolhidos por Cristo. O que é que Cristo escolheu para então nos trazer o seu corpo e o seu sangue? Escolheu o quê? O trigo e as uvas, e o vinho, não é isso? O pão e o vinho, são os elementos materiais. E ele diz assim, o pão e o vinho, São Tomás de Aquino, Suma Teológica. O pão e o vinho, elementos escolhidos por Deus para fazer a Eucaristia, são matérias nas quais uma pluralidade é transformada em unidade. Os vários grãos de trigo se unem para se tornar o quê? Pão. E as várias uvas se unem para se tornar o quê? Vinho. Detalhe, antes de se tornar pão e vinho tem que ser o quê? Triturado, viu meu povo? Bem mastigadinho. Vai ficar tão melhor quanto mais mastigado for. Vocês entenderam, né? Nós somos o trigo. Vamos nos tornar verdadeiro pão de Cristo. Mas veja, ele está dizendo então que são matérias nas quais uma pluralidade é transformada em unidade. Ou seja, ele diz, é um símbolo daquilo que esse sacramento realiza conosco. A união, a nossa união com Cristo. De vários grãos de trigo temos um pão. A nossa união com Cristo. A Eucaristia, ele diz, é um símbolo daquilo. A Eucaristia, os elementos materiais é um símbolo, melhor dizendo, atenção, os elementos materiais é um símbolo daquilo que esse sacramento realiza conosco, a nossa união com Cristo. Entenderam? Entenderam o que ele está dizendo? Os elementos usados, o pão e o vinho, na verdade, é um conjunto dos grãos de trigo e um conjunto das uvas. Ou seja, é um símbolo daquela unidade que Deus também quer realizar entre Criador e criatura, entre Ele e nós. A unidade. Apenas quando estão juntos nós temos pão. Apenas quando estão unidos nós temos o vinho. Essa imagem tão simples quanto profunda revela o efeito da Eucaristia. Que efeito é esse, meu povo? Realizar a unidade entre o homem e Cristo. Qual o efeito então? Realizar a unidade do homem com Cristo. Os sinais do pão e do vinho são uma prefiguração do que Cristo deseja fazer conosco. Vamos então adentrar mais propriamente nos efeitos espirituais da Sagrada Comunhão. Segundo o Manual de Teologia Moral dos Padres Redentoristas, citando o desenvolvimento e desenvolvendo o pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório, esse grande doutor da igreja, nós podemos identificar 6 efeitos espirituais. Quantos efeitos? Quando você comunga, então, pelo menos 6 coisas acontecem com você. 6. Quando você comunga, pelo menos 6 coisas acontecem. A primeira delas, a graça santificante. Mas o que é a graça santificante? Recebida quando do batismo, é a presença habitual de Deus na alma. A presença de Deus na alma. Você nasceu como criatura, da união do seu pai com a sua mãe. Você nasceu como criatura. Mas existe um segundo nascimento. Lembra o que Jesus fala para Nicodemos?
É preciso o quê? É preciso nascer de novo. Agora, não mais da carne, mas agora o nascimento do Espírito, da água e do Espírito. Quando é que isso acontece? Você nasceu uma segunda vez, agora da água do Espírito, naquela pia batismal. Lembra? Lembro não, irmã Maria Raquel. Aí foi. Deve ter foto. Alguém vai te contar, eu tenho. Aquele dia que você nasceu, e agora você nasceu não mais como simples criatura, agora você nasce como filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não é isso? Quando Jesus é batizado nas águas do Jordão, ouve-se ressoar a voz do Pai, e o que é que a voz do Pai diz? Este é o meu filho amado. Nós somos filhos no Filho. Ele santificou as águas. Nós nascemos como filhos. Então, recebemos essa graça santificante, ou seja, a presença habitual de Deus na alma, o dom interior que nos torna santos, filhos de Deus e herdeiros do céu. A Eucaristia, atenção, ela potencializa em você a graça santificante, essa presença de Deus, esse dom interior que te torna santo. Isso já é tremendo. Eu estou no primeiro efeito. Potencializa essa graça santificante. Quando estamos em estado de graça, a alma se encontra em um estado de unidade real com Deus. Essa união é tão íntima e profunda que os santos falam dela como um estado de divinização. São Tomás de Aquino escreve: a graça é uma participação na natureza divina. Lembra o que nós falávamos na quinta-feira? Ele se fez homem. Deus se faz homem para fazer dos homens então deuses, por graça. Quando você comunga, isso acontece em você. Potencializa a graça santificante, essa presença de Deus na alma. Então o primeiro efeito qual é? Potencializa a graça santificante. Vamos repetir? Potencializa a graça santificante. Escreve no seu caderno de oração. O primeiro efeito que acontece comigo quando eu comungo, a primeira coisa, aumenta, potencializa essa graça santificante. Eu falei do Carla Kutz, depois me perdi de novo, para dizer que esse jovem, descobrindo isso, com a frase dele que nós conhecemos, célebre, não é? A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Qual o caminho para o céu? É a Eucaristia. Entendem por que Satanás tem tanto ódio? Porque a autoestrada, o caminho para o céu é a Eucaristia. Foi o caminho que Deus encontrou para trazer então o céu a nós, e é o caminho então que nós vamos para este céu, é a Eucaristia. É porque o ser humano ele tem uma mania terrível de ficar querendo inventar os seus próprios caminhos. Podemos pensar, para usar um exemplo ilustrativo, que a graça santificante é como um cordão umbilical. Quanto tempo eu tenho, irmã? Tá. Podemos pensar, para usar um exemplo ilustrativo, que a graça santificante é como um cordão umbilical. Imagina aí a criança, o cordão umbilical, a mamãe, que te liga a Deus, do qual passamos a receber na qualidade de filhos adotivos todas as riquezas de sua bondade. Gente, olha o que ele está dizendo aqui. A Eucaristia é como esse cordão, a graça santificante, melhor dizendo, é como esse cordão umbilical que te liga a Deus, por meio do qual você recebe todas as riquezas de sua bondade, a sua amizade, o direito a receber novas graças atuais, além do precioso cortejo de virtudes e dons sobrenaturais que, como instrumentos operativos da alma, nos permitem trabalhar em nossa santificação pessoal. Então, quem deseja verdadeiramente ser santo precisa o quê? Precisa comungar e comungar bem. Você não pode ficar longe da Eucaristia. A Eucaristia não é feita para trazer de volta a graça santificante a quem esteja em pecado mortal, não. Isso aí se dá através do sacramento da confissão. Mas ela é feita para aumentar a graça santificante naqueles que já estão em estado de graça. Então veja o que ele está dizendo. Quando você está em pecado venial, não há uma ruptura. Irmã Luiz Maria vai falar sobre isso melhor.
Não há uma ruptura da sua amizade com Deus, mas há um esfriamento na caridade. Amanhã nós vamos entender melhor o que é o pecado venial, o pecado mortal, mas só para ficar um pouco mais claro aqui. O pecado venial, ele enfraquece a caridade, mas ele não rompe o relacionamento com Deus. O pecado mortal, sim, te coloca no estado de inimizade com Deus, ainda que você não tenha consciência disso dessa maneira. Mas quando você peca mortalmente, a sua alma está dizendo: eu odeio Deus. Porque, por mais que você não verbalize isso, mas você está escolhendo o pecado. Eu escolho o pecado. Escolher o pecado é escolher quem, minha gente? Aquele que é inimigo de Deus. Você se coloca do lado de Satã, do lado dos inimigos de Deus. E os inimigos de Deus odeiam Deus. Então você está dizendo, ainda que de uma maneira, aos seus olhos velada, eu odeio Deus. Eu sei que isso é chocante, mas é o que se dá no mundo sobrenatural, na sua alma, é isso. Então pecado mortal, quando você não observa a palavra do Senhor, não observa os mandamentos que são vida, você morre espiritualmente, porque você corta como uma raiz, é como o carregador daquele aparelho, você tirou da fonte, a bateria vai acabar e pronto, e acabou. Você rompeu essa amizade. O que ele está dizendo? A Eucaristia, ela não traz de volta a graça santificante a quem está em pecado mortal. Para isso nós precisamos o quê? Do sacramento da confissão. Mas a Eucaristia serve para aumentar a graça santificante naqueles que estão em estado de graça. Aumenta essa presença de Deus em você. Compreenderam isso aqui? Sim ou não? Eu sei que é sólido, eu sei que é profundo, mas a gente nós precisamos desse conteúdo também mais sólido. Quando é bebê a gente dá só a papinha, né? Mas quando já começa a nascer os dentinhos, a gente vai introduzindo uma comida mais sólida. Nós precisamos entender. O primeiro efeito da Eucaristia qual é, minha gente? Aumenta a graça. Quero ouvir vocês. O primeiro efeito qual é? A presença de Deus na alma. Amém? Segundo, a caridade, o amor. Quantas pessoas que você conhece que diz: mas eu até fui para o encontro, sabe? Fui para o encontro naquele dia no Hesed, foi tão lindo o que eu vivi, mas passou. Você já viu gente assim que vai para o encontro, a pessoa saiu transformada. Aí você encontra a pessoa talvez daqui a um mês, daqui a um ano, a pessoa... E você, o que é que aconteceu com essa pessoa? Ela esfriou no amor. Meu povo, para manter uma chama acesa, a gente precisa de quê? Combustível. E a gente quer que uma chama fique acesa sem combustível e não dá. Dois jovens que se encontram, se apaixonam, noivam e se casam. Para que eles, então, cheguem ao bom termo de 20, 30, 40, 50, 60 anos de matrimônio, essa chama precisa ser alimentada. Com atos concretos, com palavras, com olhares. Senão o que acontece? Esfria, distancia, separa. Na nossa união com Deus também é assim. O seu relacionamento com Ele precisa de um combustível. E nós deixamos tudo para Deus e esquecemos que você, enquanto parte desse relacionamento, precisa querer também. Um relacionamento só acontece, meu povo, quando dois querem. É ou não é verdade? Quem é que se relaciona sozinho? Não dá. Quantas vezes você tentou, mas o outro não queria? Não acontece. Deus quer. Quando Santa Teresa tem a visão do inferno, das almas que estão se precipitando lá, e ela desesperada vai até Jesus e diz: Jesus, faz alguma coisa. Jesus, com os olhos cheios de lágrimas, olha para Teresa e diz o que para ela? Teresa, eu quis tanto, eu amei tanto, eu amo tanto, eu sofro tanto por ela, mas eles não quiseram. Porque quando um não quer, o relacionamento não acontece. Você quer? Diga para Deus agora: eu quero. Eu também te amo. Jesus diz para você: filho, filha,
eu te quero, eu te amo. E nós precisamos dizer para Ele, eu também te amo, eu também te quero, eu quero estar contigo, eu quero ficar contigo para... O amor só vale quando é para sempre, minha gente. Santa Teresa disse isso, a grande doutora da vida de oração. O amor só vale, o mundo está dizendo outra coisa, né? Que seja eterno enquanto dure. Teresa diz, os santos dizem não, o amor só vale. Não, vamos ficar juntos até o dia que desce, depois a gente separa. O importante é ser feliz. Essa não é a doutrina dos santos, essa é a doutrina do mundo. O amor só vale quando é para sempre. Se achou ruim, resolva-se com a doutora da igreja, Teresa de Jesus, a Grande. E ela é violenta, tá? Teresa não é de muito papo não, mas resolva-se com ela. Teresa, a Grande. Essa mulher que revolucionou um tempo. Eu creio que ela sabe do que ela está falando. Vocês também? O amor só vale quando é para sempre. A caridade é uma graça sacramental própria da Eucaristia. Aqui se encontra o efeito mais sublime da Eucaristia. Qual o efeito mais sublime da Eucaristia? É a... Vixe Maria, falhou. A caridade é o efeito mais sublime da Eucaristia. Qual o efeito mais sublime da Eucaristia? É a caridade, é o amor. A caridade, o amor sobrenatural de Deus, gente, caridade é isso, é amor sobrenatural. O amor sobrenatural por Deus é ao mesmo tempo aumentado e posto em ato por esse sacramento. Se você quer crescer no amor a Deus, você precisa comungar. Se lhe é possível, eu sei que eu estou falando aqui com a multidão, e eu sei que essa pregação está chegando em vilarejos, em lugares distantes, onde não há um padre. Onde o padre passa uma vez por mês, ou o padre só vai na Páscoa e no Natal. Nós recebemos esse testemunho, Maria Raquel, a senhora fala tanto, e eu queria tanto, mas aqui nós não temos. Deus sabe. Deus sabe quando é porque a pessoa não quer, ou porque realmente não há as condições. Mas se você pode, se você tem a condição, Deus sabe. Certa vez um dos videntes de Medjugorje perguntou a Nossa Senhora, não é? Um dos peregrinos chegou e disse... Porque vocês sabem que tem um jejum, tem vários tipos de jejum, né? Não vamos fazer confusão. Tem o jejum da igreja, que é um jejum bem mais simples, que todo mundo pode fazer, até todo dia se quiser, que ainda vai estar bem nutrido. É um jejum bem assim, ó, bem tranquilo, meu povo. Pode fazer todo dia que ainda está forte. É o jejum da igreja. Tem um jejum de Medjugorje que é a pão e água, é um jejum um pouco mais rigoroso. Algumas pessoas se sentem chamadas a fazer o jejum, conforme Nossa Senhora pede em Medjugorje. É uma graça que Deus concede. E aí é pão e água. E aí um peregrino disse, perguntou para um dos videntes, mas não pode tomar nem um pouquinho de café? O café, meu povo, o chá de hibisco é difícil. E aí, a vidente respondeu, não lembro exatamente qual delas que era, mas ela respondeu, se for tomar, tome antes de Nossa Senhora acordar, viu? Mas em uma das mensagens Nossa Senhora falou sobre isso. Ela disse, eu sei aqueles que tomam café, porque de fato não podem ficar sem ele. E eu sei aqueles que tomam porque fazem corpo mole. Isso para dizer que Deus sabe tudo, tá? A gente pode enganar, muita gente enganar nós mesmos, mas Deus ninguém engana não. Ele sabe quando é porque não dá e Ele sabe quando é corpo mole. Então veja, a caridade, esse amor sobrenatural é aumentada e posta em ato quando você recebe a Eucaristia. Vamos explicar isso aqui. A Eucaristia aperfeiçoa a virtude da caridade que já está presente em você, o amor. Mas outra coisa que ela faz, ela move esse amor de um mero costume a um ato concreto. Como se acendesse uma chama que estava adormecida. Sabe aquela fogueira? A gente está se aproximando do São João, no outro dia a gente vai lá e é um monte de cinza, né? E às vezes você pega um abanador assim, você abana e quando pensa que não, aquela cinza sai e você vê que ainda está em brasas. A Eucaristia faz isso. Ela acende uma chama que estava adormecida. Está lá, está no seu coração, mas estava adormecida. O Padre João Henrique partilhava conosco que eles realizam um trabalho lindo com dependentes químicos, vão nas Cracolândias. E ele disse que um dia, ele dizia, nas loucuras da vida, na Cracolândia ele entrou no barracão, onde o tráfico ali acontecia, onde os traficantes estavam. Isso há muito tempo atrás, num determinado lugar.
E quando ele entrou, primeiro uma pessoa na porta diz: aqui não pode entrar. Ele estava com o Santíssimo Sacramento. Só que quando ele entrou naquele território, outra pessoa tinha dito que ali ele como padre podia tudo. Ele olhou para o homem lá, grande, e ele disse que aqui eu posso tudo. E entrou com Jesus. Entrou no barracão. E conversa vai, conversa vem, aquela situação terrível das pessoas ali dependentes. Ele fala, é um submundo, é um inferno, pessoas escravizadas, a opressão demoníaca ali terrível. Mas aquelas pessoas que traficavam, que comercializavam a droga, que levavam aquela desgraça para a vida de tantas pessoas, eram as mesmas que muitas vezes, eles disseram, eles compravam as marmitas, comida para alimentar os dependentes químicos. Eles diziam assim, olha a loucura na cabeça do ser humano. Com a mão a droga que destrói, com a outra mão dava a marmita para poder comer, porque eles tinham fome. Mas isso, ele dizia isso para dizer, tem uma bondade no coração do homem, até do homem mais maquiavélico. Existe uma centelha no coração dele que Satanás não consegue tirar. Do pior bandido, do pior criminoso, existe ali uma centelha de uma bondade que Satanás não consegue arrancar. E é com essa centelha, com esse percentual mínimo, muitas vezes de 1%, que Deus aposta todas as suas fichas. E a graça acontece, e a conversão acontece. Não foi assim com a Maria Ângela? Que foi pronta, armada com a faca para matar a fundadora daquela comunidade. O testemunho está no canal do YouTube. E quando chegou lá, o que aconteceu? A mulher que ela ia tirar a vida, abre os braços diante dela e diz, filha, finalmente você chegou à sua casa. Nunca tinha visto ela na vida. E abraçou a Maria Ângela. O que aconteceu? A mulher foi exorcizada pela força de um abraço. Por quê? O ódio dominava o coração da Maria Ângela, abandonada pelos pais, abusada e etc. O ódio dominava o coração dela, mas havia uma centelha de bondade que Satanás não pode arrancar do coração de ninguém. É marca de Deus, não se tira. A Eucaristia faz isso. Vai acender uma chama que está adormecida. Repito, o pecado mortal, primeiro passamos pelo sacramento da confissão. Estamos falando nos corações, nas almas em estado de graça. A Eucaristia, ela tem essa força de inflamar o amor, inflamar a caridade. A Eucaristia acorda o amor em nós, onde nos unimos mais intimamente a Deus. Seu casamento está esfriando, está passando por dificuldades no casamento. Vocês começam a investir em tudo. E quando eu digo tudo, estou dizendo tudo mesmo, e você sabe do que eu estou falando. Mas eu vou lhe dizer, comece por aqui. Comece pela Eucaristia. Porque a Eucaristia tem essa força, esse poder de trazer a unidade. Comece pela Eucaristia. Foi numa Santa Missa que um casal que estava separado há 14 anos, divorciados, 2 filhos. Ele estava na missa, de joelhos, e ela, por coincidência, chegou na mesma igreja, naquele dia, e viu que do lado dele havia o único espaço vago. Eu disse, agora, eu acho que eu vou ter que sentar ali. E foi. E com aquele homem, já 14 anos tendo passado, de joelhos, rezando o seu rosário, veio a inspiração no coração dela. Será que Deus quer que o nosso casamento seja restaurado? Nós temos o sacramento, embora estejamos divorciados, isso não é nada diante de Deus. Divórcio é para o mundo dos homens, isso não vale nada aos olhos de Deus. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. E aquilo veio no coração dela 14 anos depois, meu povo. 14. Não estou falando de 14 dias, são 14 anos. Muita água passou por debaixo dessa ponte. Ela olhou para ele e ele veio assim, ela viu o cotovelo marcado, ela puxou um assunto e disse, por que seu cotovelo está marcado desse jeito? O assunto que ela puxou. Ele disse, é porque eu apoio no banco para rezar o rosário, então meus cotovelos já trazem as marcas da oração. Vocês têm dúvida que foi por meio de Nossa Senhora? Foi por meio dela, minha gente. E naquela missa, ela disse, Deus, então se o Senhor quer, reacenda o amor no meu coração por este homem, porque eu não sinto mais nada por ele. Se há alguma coisa ainda dentro de mim por ele, 14 anos depois, está tão escondido, mas tão escondido que eu não sei onde está.
mas talvez tenha. Então, reacenda. E o que é que aconteceu naquela Eucaristia? Aquela mulher se viu louca de amor outra vez. Eucaristia. Entenderam? Reacende o amor. Quando reacende o amor a Deus, ordena tudo dentro de você. A gente quer inverter as coisas. Quando reacende o amor a Deus, ordena tudo dentro de você. Quanto tempo eu tenho, irmã? 10 minutos? Meu Deus. Terceiro efeito, são 6, vamos lá. Vocês estão entendendo? Está cansativo? Podemos seguir? Terceiro efeito, a devoção. Só concluindo isso aqui, na comunhão nosso Senhor democratizou a mística, uma palavra muito querida hoje em dia. Vamos democratizar. Então, na comunhão Jesus fez isso. Quando comungamos, estamos de algum modo fazendo o que fazem os místicos, com seus encendidos atos de amor, de caridade fervorosa e ardente. Por isso, a vida eucarística é acesso à intimidade com Deus. Potencializa em nós o amor a Ele. Terceiro efeito, faz o quê? Aumenta no seu coração o amor a Deus, a caridade. Aumenta no seu coração o amor a Deus. Qual o segundo efeito, melhor dizendo, da Eucaristia? Aumenta no seu coração o quê? O amor a Deus e logo o amor aos irmãos. Terceiro, a devoção e o fervor da caridade. Outro fruto da Eucaristia é o gosto espiritual pelas coisas de Deus. É um novo fervor que inflama a alma para o culto e o serviço divinos. Sabe, quando você vai à missa, e vai à missa porque você sabe que tem que ir, e graças a Deus que vai. Tem muito filho aí que se a mãe não botasse para ir, não arrastasse, ensinasse, Ave Maria, o destroço ia ser grande. Vai porque sabe que tem que ir, e continue indo, está tudo bem, continue indo. Mas é diferente, quando você passa a ir à missa, não porque você sabe que é um mandamento e que é obrigatório, mas você vai à missa porque você o quê? Porque você ama, porque você precisa. Aí não precisa mais ninguém te mandar. Namorado, namorada, quem é que te manda para casa um do outro? Ninguém precisa mandar, você vai. Tem que muitas vezes ficar ligando para vir embora, porque o menino não volta para casa, a menina não volta para casa. Você vai porque você ama. Você vai porque você ama. Então, a Eucaristia faz isso, aumenta essa devoção, o fervor. Como alimento corporal que não apenas nutre, mas também agrada, a comunhão nutre a alma e a torna mais ágil para as coisas do alto, para o serviço do Altíssimo. A pessoa se doa, ela se doa de maneira generosa, ela vai para a igreja, padre, eu estou aqui à disposição. Eu não estou, só vai se for para o ministério de música, só vai, não. O que é que tem que fazer? É para colocar os bancos? Estou aqui. O que é que tem que fazer? Tem que fazer a limpeza? Estou aqui. Ela quer servir a Deus, não importa onde quer que seja. A Eucaristia faz isso. A devoção, o fervor, o gosto espiritual pelas coisas de Deus. Então, quando você comunga com frequência, cresce em você o gosto espiritual pelas coisas de Deus. A missa não é só uma missa, é a missa. A missa não é um momento no seu dia que você fica olhando para o relógio para acabar logo. Não, pelo contrário. Aquela homilia foi 1 hora, aquela missa foi 2 horas, para mim parece que foi 10 minutos, não sei vocês, mas eu já fui para a missa aqui de 3 horas de duração, que quando terminou, eu entrei lá às 7 horas da noite, quando eu saí era 10, eu disse, é o quê? Foram 3 horas de missa? Minha gente, parece que eu só pisquei o olho, porque aumenta o gosto espiritual pelas coisas de Deus, compreendem? Deixa de ser chato, o terço, ai meu Deus, lá vai minha mãe de novo para rezar o terço. Você encontra gosto espiritual nas coisas de Deus. Isso é fruto o quê? Da comunhão eucarística. Terceiro efeito, aumenta o gosto espiritual pelas coisas de Deus. Quarto efeito, isso aqui é tremendo. Remissão dos pecados veniais. Olha o que a Eucaristia faz. Remissão, o perdão dos pecados veniais. Quem comunga bem está protegido de cair em pecados mortais futuros. A Eucaristia, além de te preservar de pecados mortais futuros, ela traz esse efeito, você recebe o perdão dos pecados veniais. A Eucaristia possui uma eficácia concreta na remissão dos pecados veniais.
Essa verdade foi definida pelo Concílio de Trento. É chamada de antídoto pelo qual somos libertos das culpas cotidianas e somos preservados dos pecados mortais. Então, aqui nós temos, na verdade, um duplo efeito: remissão dos pecados veniais e preservação dos pecados mortais. Entenderam? Vamos lá, é 2 em 1. Remissão dos pecados veniais e preservação dos pecados mortais. Ela te preserva. A Eucaristia te preserva dos pecados mortais e ainda traz o perdão dos pecados veniais. A Eucaristia liberta o homem da tibieza, é remédio para a mornidão espiritual que ameaça a alma. Isso é um dos males mais terríveis, é a tibieza, é aquela mornidez. Jesus fala que o morno ele vomita. A tibieza, diferente da aridez espiritual, consiste no gosto pelas coisas mundanas e no apagamento da caridade. A tibieza é terrível. Você começa de novo a sentir gosto pelas coisas do mundo. Sabe, que você já, mas aí o mundo começa a te seduzir de novo e você começa a encontrar gosto pelas coisas do mundo. Ah, gente, como é bom quando nós somos libertos disso. Eu fiz essa experiência num carnaval fora de época, lá na minha terra, lá em Currais Novos, um carnaval muito grande fora de época. Eu tinha muito medo quando chegasse aquela data, eu tinha medo de não resistir. Uma jovem, 18 anos. Mas eu lembro até hoje, eu fui para o encontro da renovação, adorei Jesus. E eu queria fugir daquele encontro. Minhas amigas estavam lá, minhas colegas, amigas. Eu preciso ir para qualquer lugar, mas eu tenho que sair dessa cidade, porque eu tinha medo de cair. Eu fui para a adoração, fiquei com Jesus, não tinha quase ninguém. Rezei. E depois, quando eu saí, peguei o carro e ia para casa, eu senti Jesus dizendo assim para mim: eu quero que você vá lá, até o local do carnaval fora de época. Jesus, eu sei que o Senhor confia em mim, mas não precisa confiar tanto. Vá. E eu fui. Estacionei o carro, maior confusão. Banda, barulho, trio elétrico, bebedeira, muita coisa. Jesus, o Senhor quer que eu faça isso mesmo? Quero. Eu digo, se eu for, eu não voltar. E eu fui. E eu lembro que eu fiquei ali na praça, Tomás Salustino, ali perto do Coreto. E o bloco passou. E as minhas amigas todas, com abadá, e me viram, acenaram com a mão, e eu do lado de cá, acenei também. Mas que alegria! Delas eu senti compaixão, e não fez nenhum efeito em mim naquele momento. Eu só sabia glorificar o Senhor. Eu só sabia glorificar o Senhor por aquela experiência. Mas eu preciso dizer, isso é o que, gente? Isso é graça. Isso é graça de Deus. É graça. Porque num dia há pouco era eu que estava ali, e agora eu não encontrava. Por que você não foi, Maria? Porque eu não encontrava gosto nenhum, mas aquilo para mim não fazia sentido. Se faz para você, tudo bem, mas para mim não fazia mais sentido. Para mim não havia mais razão de ser. Por isso eu não estava ali. A Eucaristia faz isso. Ela nos tira dessa tibieza. O pecado venial faz arrefecer a caridade, de modo que ficamos apegados às coisas do mundo, sem aquela devoção, sem aquela disposição de quem ama, até que nos deixamos cair no pavoroso estado de tibieza. Tibieza é mornidão, é o estado em que a alma não se sente atraída pelas coisas de Deus, mas pelas coisas do mundo. O tíbio, assenhorado pelos pecados veniais, sente-se atraído pelas realidades mundanas. A Sagrada Comunhão atua diretamente como antídoto contra esse estado. Se não quer cair na tibieza, comungue com frequência, comungue muitas vezes, comungue bem, porque vai despertar na sua alma o amor de Deus e vai reordená-la interiormente. São Padre Pio dizia que a Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição. Mas é preciso recebê-la com desejo e engajamento de arrancar do próprio coração tudo que desagrada àquele que queremos ser em nós. Para que você possa auferir esses efeitos da Eucaristia, é preciso fazer o que São Padre Pio está dizendo. Primeira coisa, o que? Receber com verdadeiro desejo. Eu tenho fome e sede da Eucaristia. E segundo, buscar arrancar do coração tudo que desagrada àquele que queremos ser em nós. Quinto efeito, já estamos finalizando, 5 minutinhos.
remissão das penas temporais. Nós vimos a remissão dos pecados veniais, mas quando pecamos não fica só a culpa, fica a pena devida pelo pecado. Além da culpa, o pecado deixa em nós penas temporais, ou seja, desordens e feridas que precisam ser purificadas. No tempo, aqui ou lá no purgatório, mas ninguém vai escapar não. A comunhão bem feita tem poder de diminuir ou mesmo extinguir essas penas. Acredita? Então quando você peca, fica uma certa desordem, as feridas, uma pena devida pelo pecado, e a gente vai ter que purgar, por isso chama purgatório. Vamos ter que purificar, seja aqui ou seja lá. Pois saiba que a Eucaristia, ela tem o efeito de diminuir ou até extinguir as penas devidas. A comunhão serve para redimir as penas dos pecados, aquelas penas temporais que nos levam para o purgatório. Quinto efeito, a remissão das penas temporais. Qual o quinto efeito da comunhão eucarística? Remissão das penas temporais. A gente paga caro para tanta coisa, né? Tratamento não sei de quê, rejuvenescer, a gente paga caro, corre atrás de tanta coisa, para o corpo, para se manter sempre rejuvenescido. E aqui está, não há maior cura, não há maior tratamento para as nossas feridas, para rejuvenescer a alma, para permanecer sempre jovem, como diz o salmista, que não é Eucaristia, e gratuitamente. Ninguém precisa pagar, porque Ele já pagou, pagou tão caro. Nós somos resgatados não por ouro, prata, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto e último efeito. E aqui, fala para quem está do seu lado, agora é para arrebentar. Gente, sexto efeito. A glória eterna, a promessa do céu. Quem disse isso foi o próprio Jesus, João capítulo 6. Quem come deste pão viverá o quê? Eternamente. Por isso podemos afirmar, a comunhão é o caminho para a glória do céu. Eucaristia, minha autoestrada para o... Ao participar da Eucaristia, já experimentamos de forma velada aquilo que viveremos plenamente na eternidade. E aí o ciclo se fecha. Voltamos quase para aquele ponto de partida, a união com Deus. É uma antecipação do paraíso. Um gosto da glória futura que enche de sentido a nossa peregrinação terrena. Fala isso para quem está do seu lado. A Eucaristia é uma antecipação do paraíso. Um gosto da glória futura que enche de sentido a nossa vida. Meus queridos, é grande demais, não é? É grandioso demais para que nós desperdicemos, ou pior, para que nos aproximemos de qualquer jeito. Esta pregação ela só vai ficar completa amanhã. Por quê, irmã Maria Raquel? Porque o irmão Luiz Maria virá para pregar sobre o seguinte tema: quem pode e quem não pode comungar. Aí a pregação vai ficar completa, então não percam, tá? Amanhã o irmão Luiz Maria virá para pregar, e aí a gente fecha isso aqui. Quem pode e quem não pode comungar. Porque todos esses efeitos que vocês viram aqui, os 6 efeitos, vamos repassar aqui rapidamente. A graça santificante, a caridade, a devoção e o fervor espiritual, a remissão dos pecados veniais, a remissão das penas temporais, a obtenção da glória. Nós só vamos observar naqueles que se aproximam da Eucaristia com a devida disposição, isto é, em estado de graça. Não podemos comungar de qualquer jeito. Ainda faltavam algumas laudas aqui, algumas folhas, mas eu acredito que por hoje já foi conteúdo suficiente aí do coraçãozinho de vocês. Irmã, me dá 2 minutinhos, pode ser? Só para a gente rezar. Vamos rezar, gente? Vai ficando de pé e vamos rezar com esta canção. Tenho sede, tenho fome de Ti, Jesus. Tenho fome. Aquele filho pródigo, ele pediu a herança,
pegou todo o dinheiro do seu pai e foi embora. Foi para uma terra distante e lá ele se encheu com tudo aquilo que ele acreditou que o seu dinheiro podia comprar. E o seu dinheiro pôde comprar muita coisa. O seu dinheiro pôde lhe trazer muita coisa, mas o seu dinheiro não lhe trouxe o quê? O seu dinheiro não lhe trouxe vida. O seu dinheiro trouxe morte. E então ele se deu conta de que na verdade o que ele precisava, ele só poderia encontrar na casa do seu pai. O que eu e você nós precisamos, o que eu e você nós não podemos viver sem, nós só podemos encontrar na casa do pai. A igreja é a casa do pai. É aqui onde nós somos alimentados, o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Jesus presente, o céu na terra, a Eucaristia, no sacrário mais próximo de nós. Voltemos para a casa do nosso Pai e nos alimentemos do banquete, o banquete do Cordeiro, o banquete nupcial, quando o sacerdote então em cada Santa Missa vai dizer: felizes, bem-aventurados os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Somos nós os felizes, os bem-aventurados. É o penhor da glória, a Eucaristia. Por isso o filho, filha, reza e diz: eu tenho sede, Jesus, eu tenho fome de ti. Fecha os teus olhos e faz a tua oração de todo o teu coração, já suplicando que o Senhor venha espiritualmente ao teu coração. Sim, Jesus, nós não queremos nem esperar ainda até a Santa Missa, onde recebemos o Senhor no Santíssimo Sacramento, mas te pedimos que o Senhor venha agora espiritualmente aos nossos corações. Vem, Senhor Jesus, ao meu coração, porque eu tenho sede e fome do teu amor. Reza. Tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor, tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor, vem me saciar, Vem me preencher, vem me preencher, vem me renovar, recriar. Vem, Senhor, vem me saciar, vem me preencher, vem me preencher, vem me renovar, recriar. porque confio. Confio em ti, confio em ti, preciso de ti, Jesus. Confio em ti, confio em ti, espero e te amo, Jesus. Quando há muitos anos atrás, numa pequena aldeia na China, na época de uma perseguição terrível por um regime político, os guardas adentraram naquela igreja, expulsaram tudo, arrombaram o sacrário, profanaram o Santíssimo Sacramento e as hóstias ficaram espalhadas pelo chão. E uma garotinha de apenas 6 anos de idade, a pequena Li, que inspirou a vida do grande Fu Tongxin. Aquela menina de 6 anos entrava naquela igreja todos os dias, escondido daquela soldadesca que acampava, arriscando a sua vida para poder comungar as hóstias que ficaram espalhadas pelo chão. Eram 33 hóstias. Ela havia aprendido na catequese que não podia comungar mais do que uma vez por dia naquele tempo. E a pequena Li entrava e a cada dia ela comungava uma hóstia, arriscando a sua vida todos os dias por amor à Eucaristia. Ela não pegava com as suas mãos, porque ela havia aprendido naquela época que ela não poderia tocar a Eucaristia com as mãos. Então a pequena Li se abaixava, ajoelhava, e com a boca ao chão, com a sua língua, ela tomava uma hóstia para si e fazia a sua ação de graças, sob a ameaça daquela soldadesca. E quando foi na 33ª hóstia, na última hóstia, a pequena Li tropeçou e fez um barulho. E ainda com a sua hóstia, com aquela última hóstia, com Jesus na sua boca, a arma do soldado disparou contra ela e tirou a vida da pequena Li. A pequena Marte da Eucaristia, com 6 anos de idade,
que inspirou a vida de um homem que revolucionou os Estados Unidos e o mundo, chamado Fulton Sheen, que acompanhará o exército de São Miguel na grande quaresma de São Miguel que se aproxima, por amor a Jesus na Eucaristia. Que o Senhor possa levantar nesse Brasil e no mundo pequenos Li, que possam dar a sua vida pelo Santíssimo Sacramento, que possam oferecer todos os dias a Jesus um coração abrasado, que diga: eu te amo pelos que não te amam, te adoro pelos que não te adoram, te espero pelos que não esperam e confio em ti pelos que não confiam. Para finalizar, ergue as suas mãos e declara que você confia em Jesus, e que venha, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, o reino eucarístico do seu Filho Jesus. Confio, declara. Confio em ti, preciso de ti, Jesus. Confio em ti, espero e te amo, Jesus. Amém. Jesus, viva o Santíssimo Sacramento. Viva Jesus na Eucaristia. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Deus lhes pague. Amém. Eu peço mais uma salva de palmas para agradecer a irmã Maria Raquel. Deus lhe pague, caríssima.